Em que momento eu tenho que beber? Toda vez que você ficar com fome. Aí ele vai ver. Hello everybody! I'm here with my teacher of chemistry, Derivaldo. Hi. Fala rápido. Good afternoon. My name is Derry, teacher de tudo. Oi, gente, meu nome é Giovana, está começando mais um episódio do nosso Mendelcast e hoje eu estou aqui com esse professor querido de Química, nosso professor Derivaldo Nicomedes. Seja bem-vindo, Deri, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, Giovana. Como você já me apresentou, Derivaldo, professor de Química aqui. Estou aqui ao seu dispor hoje para tentar tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis para você. Aí, tá vendo, gente? O nosso professor, que é sempre querido, solícito, ele vai estar dando dicas incríveis para você não perder nenhuma questão da sua prova de Química no Enem, que tá bem próxima, né, professor? Com certeza. Então, nos diga, professor, quais são os assuntos mais recorrentes na prova de Química, né, ao longo desses anos? Pronto. Alguns assuntos são chaves que a gente não pode deixar de estudar. Separação de misturas, radioatividade, eletroquímica, equilíbrio químico, cálculo estequiométrico, soluções, são assuntos que a gente não pode esquecer de fazer aquela pequena revisão. E tem um também que sempre tem na prova do Enem, que é química ambiental. Esse assunto, acredito eu, que esse ano vem muito forte, relacionado com os desastres ecológicos, com tudo que a gente está vendo aí, questão de poluição, aquecimento global, efeito estufa. É uma coisa que a gente tem que estar bastante atento para não deixar passar em branco. Certo. E como o senhor falou, professor, são muitos assuntos, né, que são recorrentes no Enem. Mas para alguém que está começando a estudar agora, tem pouco tempo, né, para se preparar, o que o senhor acha que essa pessoa deveria focar? Eu dou um aconselho a ele. Separação de misturas. Por quê? É um conteúdo fácil de ser entendido. É uma questão certa na prova do Enem, que ele não vai precisar de muita coisa, de muito conhecimento químico. Além do que, é uma coisa que está no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, separação de misturas é uma coisa que eu diria a ele, olhe, dê uma lida nisso, porque é uma questão que você vai garantir na sua prova do Enem. E é muito bom a gente ter questões garantidas, porque, como o senhor disse, é um assunto fácil de ser entendido, então é um TRI muito bom, né? Então é bom, né, que as pessoas, você aí de casa, você nunca deu uma lidinha em separação de misturas, é bom ver. E o senhor falou, professor, que química ambiental é uma aposta, né, para o senhor esse ano que vai vir com força, mas a gente sabe que já é um assunto recorrente. Então a minha pergunta é, o senhor acha que tem algum assunto que estava sem vir, agora vai vir esse ano? O senhor acha o quê? Porque ano passado a gente teve, né, a surpresa de um assunto que há muito tempo não caía, nunca tinha caído, né? E o senhor acha o quê? Eu venho conversando muito com os alunos e falando sobre a questão de gases. Gases é um assunto que ele costuma cair com relação à poluição. E o ano passado veio a fórmula PV igual a NRT. Muitos anos isso não aparecia na prova do Enem. E gases é um assunto que pode ser bastante explorado. Tem muita coisa sobre ele. Eu estou acreditando aí que vem mais alguma coisa esse ano relacionada a gases na prova do Enem. Então, anotando tudo aí, né, gente? São dicas valiosas que a gente não pode perder. Deri, e conta pra mim, pra você, qual é o principal erro, assim, nessa sua carreira longa de professor, né? De trabalhando com cursinho, o que você mais observa, assim, que é um erro frequente dos estudantes ao resolver a prova de Química do Enem? O problema maior é a questão da interpretação. A prova de Química, muitos pensam que não, mas a prova de Química ela é bastante interpretativa. E se você não consegue fazer uma boa interpretação da prova, você vai ter dificuldade em resolver. Às vezes eu ouço, eu não vou ler o texto, eu vou logo para o comando. Errado. Leia o texto, faça a interpretação do texto, e a partir daí você vai para o comando e vai tentar resolver suas questões. Então, esqueça esse negócio, o texto é grande, não importa. Boa parte das questões do Enem, as respostas vêm no texto. Ele vem durante o texto falando o que ele quer, ele induzindo a questão, está lhe informando mais ou menos o que ele está querendo. Então, eu canso de ouvir dos alunos, eu não leio o texto, eu vou logo para o comando, e termina se atrapalhando. Então, primeiro leia o texto, faça uma boa interpretação, e depois resolva a questão.
É verdade, professor. Até porque a prova de química é muitas coisas, está realmente no enunciado, no texto, e é uma prova maçante, então a gente precisa, né, ter esse cuidado, essa atenção ao ler. E, professor, se o senhor pudesse fazer um ranking de assuntos assim, e o senhor pudesse classificar como fácil, médio e difícil, para que o estudante tenha um norte na hora de responder a questão, o senhor acha que o estudante deve começar por quais questões, assim, nesse bloco? Pela fácil, porque vai lhe dando segurança, você vai ganhando coragem para fazer as demais. Se você inicia por uma questão difícil, já lhe amedronta, porque você fica insegura. E isso vai levar você para a prova toda. Então, eu Sim. aconselho, inclusive, no momento que vocês forem fazer a avaliação, escolher até a disciplina que vocês têm mais afinidade, porque essas disciplinas vão começar a lhe dar segurança. Então, Sim. você começa a fazer, opa, eu vi isso aqui, eu sei fazer isso aqui, você começa a ganhar gosto. Já se você começar pela parte complexa, aquilo ali já vai mexer com o seu nervo, você já vai ficar estressado. Ai, meu Deus, ainda mais você, né? Ai, meu Deus, não sei, meu Deus, vai ficar tensa. Pronto, vai desandar a zoa tudo. Então, comece sempre pelo mais fácil, por aquilo que você tem maior afinidade, porque vai lhe dar segurança, vai lhe dar uma paz melhor e você vai conseguir fazer bem sua prova. Então, o senhor acha que, assim, se os estudantes devem começar por uma questão que é considerada, né, mais fácil? Tipo, o senhor tem algum assunto em mente que o senhor fala assim, não, comece por tais assuntos, deixe tais assuntos por últimos, ou o senhor acha que é uma questão de afinidade mesmo? Afinidade a princípio. Mas assim, em química, eu digo a vocês, separação de mistura, como foi dito, é uma boa questão para a gente Começar, iniciar. né? Cálculo estequiométrico é para a gente deixar para o final, que é um dos grandes terrores da prova de química. A parte de Meia-vida também. termoquímica, se estiver relacionada com a questão de combustível fóssil, com a liberação de energia, a gente deixa também um pouco para o final. Radioatividade é uma questão boa para se fazer logo no início. Se Cálculo for de meia-vida, meia-vida. isso. Aí, está estudando. Parabéns para você. Então, tem alguns assuntos que realmente, quando estiver envolvendo muitos cálculos, deixa para o finalzinho, porque vai precisar de uma interpretação maior, de uma atenção maior sua. E aqueles assuntos mais simples, funções inorgânicas, dá para a gente fazer logo no início, separação de misturas também, interações intermoleculares, que é um assunto também muito cobrado na prova do Enem, teórico e de fácil entendimento, Sim. porque geralmente o que o Enem cobra é aquilo que vem no nosso dia a dia. Então, esses assuntos a gente começa a fazer logo, porque você vai percebendo que a química não é esse bicho-papão que todo mundo pensa. O tempo todo eu mostro a vocês. A química é simples de ser entendida, basta ter atenção. Então, comece por esse, depois você vai para os assuntos que tradicionalmente são mais complexos, soluções, estequiometria, termoquímica, que envolve muita conta. Certo. E orgânica também, o senhor acha que deve ficar naquela parte inicial, porque a prova de orgânica está vindo muito de analisar, né? A gente tem visto isso. A gente consegue hoje casar orgânica com interações intermoleculares, entender as propriedades químicas dos compostos orgânicos, as propriedades químicas e físicas é muito importante. E aí, orgânica, a gente sabe que no mínimo tem 5 questões. E as questões de orgânicas, tradicionalmente, não são as mais difíceis, são as mais gostosas. Inclusive, orgânica são os assuntos que os alunos mais gostam, principalmente aqueles que são da área de saúde, se identificam demais com esse assunto. Então, vá para a orgânica, é certo que vocês vão conseguir desenvolver bem as questões. Apenas as questões envolvendo reações orgânicas, que a gente deixa para o final, que as questões de reações nem sempre são tão simples quanto se Exigem uma parece. atenção a mais, Muito né? mais, muito mais. É Porque você tem verdade. que entender o raciocínio da reação, tem que entender o mecanismo. Geralmente o Enem dá um exemplo, ele mostra o mecanismo do que ele quer e depois ele muda o reagente. E você tem que seguir aquele mecanismo que o reagente, que a prova já lhe deu. Então você precisa interpretar bem, entender bem sobre reação, conhecer o conteúdo e depois resolver a questão. Trazendo para esse assunto de orgânica, professor, orgânica é um assunto muito extenso, né? São muitas regras cobradas, muitos detalhes. Mas como eu falei, as pessoas que estão assistindo aí de casa, nem todos começaram a se preparar desde o começo do ano, né? Então tem algumas pessoas que estão começando agora, tem um pouco tempo. Então, se fosse para focar em uma parte da orgânica, assim, ó, decore isso.
o senhor iria para que parte? Para nomenclatura, função, isomeria? Nomenclatura seria o último, mas eu acho que conhecer a cadeia é o importante. E como eu disse, posso trazer com interações intermoleculares e posso trazer também na parte orgânica. Então, conhecer a cadeia, entender as cadeias carbônicas, as suas classificações, é muito importante. E também saber identificar as funções. Então, a identificação de funções, conhecimento da cadeia. Por fim, você olha a parte de isomeria. E se você não conhece a cadeia e você não consegue identificar as funções, você não vai conseguir desenvolver isomeria. Então, você primeiro conhece as cadeias, aprende a identificar as funções, por fim, a questão de isomeria. Aí você fala, aderir nomenclatura. Nomenclatura não é uma coisa tão cobrada na prova do Enem. Então, não é que você não tem que saber, tem sim, mas não é tão cobrado como a classificação de cadeias, a identificação de funções, a questão da própria isomeria e a questão de reações orgânicas. Ótimo, professor. Então, gente, ter um cuidado maior, né, especial com essa parte da orgânica, porque ano passado mesmo, né, professor, teve várias questões de orgânicas e que com um pouco de conteúdo assim básico dava para responder e cada questão vale ouro, né, no Enem. O ano passado a prova estava até boazinha com relação à orgânica, 5 questões de orgânicas tranquilas, sem muita dor de cabeça. Teve gente que teve dificuldade ali no ibuprofeno, mas que não conhecia a questão da isomeria espacial. Sim, mas no geral, né, professor? Foi bem tranquila a prova. Tranquila. Professor, última pergunta. Se hoje fosse se hoje fosse a véspera do Enem, se eu fosse aluno, né, um vestibulando, o que o senhor faria nesse dia assim, de véspera? O senhor estudaria, revisaria, descansaria? Já passei por isso alguns anos atrás. E eu fiz vestibular 2 vezes. Na primeira vez, eu fui revisar, fui para vários aulões, fui pesquisar, me debruçar sobre tudo. E fiquei muito nervoso, porque cada vez que eu lia mais, parecia que tinha alguma coisa que eu não sabia. E fiquei muito tenso no momento da prova. Da segunda vez, eu deixei esse dia, antes do Enem, para mim. Eu fui relaxar, fui fazer uma leitura que não tinha nada a ver com a prova, e foi melhor. Eu entrei na sala mais tranquilo, mais calmo, consegui desenvolver bem, e tanto sim que hoje estou aqui. Passei na universidade e hoje sou professor. Então, eu aconselho a você dedicar esse dia a você. Descansar, relaxar, conversar sobre outros assuntos, Sim. Tentar ter uma boa noite de sono, que eu sei que é difícil, mas vocês têm que tentar fazer isso, uma boa noite de sono, porque no outro dia você vai participar de uma maratona. Sim. E é isso que é a prova do Enem. É uma prova de resistência, né, professor? Exatamente. Então, vocês viram, né, gente? Tivemos várias dicas com esse nosso professor querido e ele ressaltando mais uma vez o que outros professores também já tinham nos dito sobre essa questão da véspera do Enem. Não adianta, né, querer ver tudo do ano na véspera do Enem, porque isso acaba sobrecarregando, deixando a pessoa mais ansiosa. Então, é hora de a gente dar esse último gás, mas também aprender a hora de descansar. Professor, muito obrigada pela sua presença, tá bom? Obrigada pela compartilhar sua sabedoria conosco. Foi maravilhoso tê-lo aqui conosco. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.